O sistema monetário atual, como a gente conhece, é o completo escárnio. É um sistema baseado em dívida e não em dinheiro. Você acredita que é um sistema baseado em dinheiro, mas na verdade é um sistema baseado em dívida. Um sistema que pune os vencedores e premia os perdedores, que pune os poupadores e premia os endividados. Dinheiro é dívida, dinheiro é um título de dívida. You know, money is shit to me. Toda vez que você pegar em alguma nota dessas aqui, você não está pegando em dinheiro, você está pegando em dívida. E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê que dinheiro é dívida. Mas para que você entenda o porquê que dinheiro é dívida, eu vou te explicar a história do dinheiro, o surgimento do dinheiro, a função do dinheiro, para que ele existe, e aí sim você vai entender que na verdade dinheiro é dívida. E quando você segura dinheiro, você está segurando dívida. E quando você segura dinheiro, você está desvalorizando o seu patrimônio, infelizmente. Beleza? O vídeo está muito rico, se eu fosse você eu não perderia por nada, porque até o final terão detalhes riquíssimos para que você entenda que dinheiro é dívida e como você pode tirar proveito dessa informação. Fechado? Vamos nessa! Primeiramente, como surgiu o comércio? Por que o comércio existe? Antigamente, as pessoas, para sobreviverem, elas teriam que produzir o que elas consomem. Então, você tinha um pedaço de terra, uma fazenda, você morava em algum lugar. Se você quisesse algo para calçar, você tinha que produzir esse calçado. Se você quisesse algo para comer, você tinha que plantar ou caçar. Se você quisesse um lugar para morar, você tinha que achar uma caverna e montar ela para você, deixar do jeito que você gostasse. Só que era muito difícil viver assim porque você não conseguia ser especialista em tudo, você não conseguia poupar. Então você vivia uma vida que você tinha um sapato mais ou menos, uma roupa mais ou menos, comida mais ou menos. E aí como é que isso foi solucionado? Com o tempo as pessoas começaram a se tornar especialistas em algo, muito boas em algo, a depender da região onde elas moram, a depender de quem foram seus pais, de que habilidades elas aprenderam. Dessa maneira elas começaram a ver que era muito mais eficiente, muito melhor elas fazerem trocas voluntárias do que produzir tudo que elas precisassem. Então alguém que tinha algum conhecimento ou uma terra boa para plantar batatas, ele conseguiria trocar essas batatas por leite, manteiga ou queijo com alguém que tinha produção de vaca. Era muito melhor do que cada um deles ter produção de leite, queijo, manteiga, ovo e batata ao mesmo tempo. Só que daí surgem dois grandes problemas. O primeiro problema é o problema da indivisibilidade dos bens. Se, por exemplo, eu agora quero trocar com você as batatas que eu produzo por uma vaca que você tem, e a gente chegou num consenso que pela demanda, oferta e procura, uma vaca equivale a 500 sacos de batata, mas eu só tenho 250 sacos de batata para trocar. Como é que eu vou trocar 250 sacos de batata por meia vaca? Você não tem como cortar a vaca ao meio. Você até tem, mas aí a vaca vai ter o valor de carne e não mais o valor de produzir leite, que na verdade é o que eu estou querendo quando eu estou trocando meu saco de batata com você. Want some milk? E o outro problema que surge dessas trocas voluntárias é a necessidade de triangulação. Às vezes, eu que tenho batata quero a vaca, mas você que quer a vaca, você não quer batata, você quer ovo. Então a gente precisa achar uma terceira pessoa que tenha ovo para que eu troque minha batata pelo ovo dela e com o ovo eu troque o ovo pela sua vaca. E a pessoa que tem o ovo também tem que estar interessada na minha batata. E para solucionar esses dois problemas, é assim que surge o dinheiro. Importante dizer que ninguém inventou o dinheiro. Não foi uma lei que disse lá que, olha, vamos criar um negócio agora aqui para resolver esse problema. Surgiu naturalmente. O dinheiro surgiu para ser uma mercadoria central, de fácil troca, fácil acesso e que pudesse ser usada como ponto central de troca entre todo mundo, para que você não tivesse mais o problema da indivisibilidade dos bens e que você não tivesse mais o problema de ter que fazer triangulações para trocar esses bens. E todo dinheiro ele tem basicamente três propriedades essenciais, que é ser unidade de conta, moeda de troca e reserva de valor. E além disso, algumas propriedades extras, por exemplo, fácil de transportar, não estraga e alta divisibilidade. E essas propriedades você encontrava, por exemplo, no sal, no açúcar, na farinha e nos metais, ouro e prata e cobre também. Inclusive, a palavra salário deriva da palavra sal, porque durante um bom tempo na história, o sal foi usado como dinheiro, como moeda de troca. It's very special, that. It's the best salt in all the Shire. E um outro exemplo legal para vocês é que em prisões, você pode ver isso em série, em filmes, é muito comum o cigarro ser usado por moeda de troca. Mesmo quem não fuma tem uma alta demanda por cigarro, porque como ele é uma mercadoria que é
comum a vários indivíduos, é fácil de transportar, não estraga tão fácil e tem alta divisibilidade, ou seja, cada unidade de cigarro marginalmente vale muito pouco, ele é adotado como moeda de troca facilmente, de maneira voluntária pelas pessoas. Só que uma vez que o dinheiro surge e é usado como moeda de troca pelas pessoas, por exemplo, metais preciosos são usados como moedas, surge um outro problema. As pessoas não querem ficar carregando seu saco de dinheiro para lá e para cá. Então aí começam a surgir os primeiros indícios do que a gente conhece hoje como serviço bancário. Naquela época existiam pessoas que eram os ourives, que eram pessoas que cunhavam os metais preciosos para fazer moeda. E além de fazer esse serviço, eles começaram a prestar o serviço de guardar as moedas para essas pessoas e dar em troca dessas moedas para as pessoas recibos, vales, vouchers. Ou seja, se eu tenho diversas moedas de ouro e prata que pesam 50 quilos, eu posso deixar na mão de um ourive de confiança e ele vai me dar um certificado ou um recibo de posse desse ouro. Dessa maneira, eu posso andar com recibos que equivalem proporcionalmente aos meus metais preciosos, ao invés de fato ter que andar com metal precioso. É exatamente como qualquer outro recibo na sua vida. Por exemplo, se você tem uma passagem de avião, isso é um recibo que lhe dá o direito de usar o transporte do avião. Se você tem um bilhete de loteria premiado, isso é um recibo que lhe dá o direito de buscar aquele dinheiro premiado. Qualquer pessoa em posse desse recibo, ela pode ir lá e trocar esse recibo pela coisa principal que esse recibo vale. No caso dos ourives era o dinheiro, que era os metais preciosos. Ou, por exemplo, aqui onde eu moro, na Áustria, é comum, em época de inverno, em ambientes fechados, ter gente que guarda o seu casaco. Então você deixa o seu casaco lá e pega alguma moedinha plástica com o código da numeração do cabide. E qualquer pessoa com essa moedinha plástica, com essa numeração, entregando na recepção, tem direito a pegar o casaco. É como se o casaco fosse o dinheiro e essa moedinha plástica fosse o recibo. Era exatamente assim que funcionava. Um recado de 5 segundos aqui para vocês. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo com quem tem que ver esse conteúdo aqui. Fechado? Segue pro vídeo aí. E aí as pessoas, com o tempo, pela praticidade, elas não negociavam mais o dinheiro em si, o ouro, a prata, o cobre, o bronze. Elas negociavam esses recibos, porque tinham o valor de ouro, prata, cobre, bronze, metais preciosos. Tinham o valor de dinheiro, o valor de moeda, o valor equivalente. Só que aí os ourives tiveram uma ideia genial. Eles começaram a perceber que tinha gente que precisava de ouro para fazer alguma coisa, para fazer um investimento, para construir alguma coisa, para pagar uma dívida, para alguma necessidade que eles tinham. Então eles começaram a fazer o serviço de empréstimo desse dinheiro das pessoas que estava depositado, já que as pessoas não estavam de fato precisando pegar o dinheiro e estavam negociando entre si apenas o papel, apenas o recibo. Esses ourives perceberam que eles podiam emprestar o dinheiro que não era deles e ganhar uns juros em cima disso. Só que aí tem uma limitação óbvia, que é a limitação física da quantidade de metais preciosos que eles tinham em posse. Se você só tem 200 kg de metal precioso, você não tem como emprestar 205 kg. Você tem uma limitação de só conseguir emprestar 200. Só que com o tempo eles perceberam que, na verdade, as pessoas não tinham necessidade de ter em mãos o dinheiro em si. Eles tinham necessidade de ter em mãos o recibo do dinheiro, já que toda a economia estava funcionando através de recibos. Então eles perceberam que eles poderiam, ao invés de emprestar de fato o dinheiro, eles podiam emprestar o recibo do dinheiro. But the banks don't keep gold in the vault no more. E aí, ao emprestar o recibo do dinheiro, eles não teriam mais a limitação física e a escassez de emprestar metais preciosos. E é aí que começa a surgir o que a gente conhece hoje como reserva fracionária, que os bancos conseguem emprestar muito mais dinheiro do que eles têm de fato em caixa. É por isso que quando se fala que quando tem uma corrida bancária, o banco quebra, porque se todos os correntistas do banco forem sacar todo o seu dinheiro ao mesmo tempo, o banco não vai ter dinheiro para todo mundo, ele vai ficar ilíquido, porque ele empresta mais, ele dá mais dinheiro de empréstimo do que ele tem em conta. É uma economia baseada em confiança. E se essa confiança se quebra, tudo vai abaixo. E esse sistema, a lógica dele perdurou por muitos anos, inclusive até 1971, quando foi abolido o acordo de Bretton Woods pelo presidente Nixon, presidente americano. De certa maneira, esse tipo de dinâmica ainda existia, porque naquela época acontecia o Gold Standard, que era o padrão ouro. O dólar era lastreado em ouro e as outras moedas do mundo eram lastreadas em dólar, ou seja, todas as moedas do mundo eram indiretamente lastreadas em ouro e o dólar lastreado diretamente em ouro. O que
quer dizer lastreado? Quer dizer que cada nota de dólar equivalia a um valor correspondente em ouro. É como se um dólar fosse um recibo de posse de ouro, assim como no passado com os ourives, o recibo que você tinha em mãos para gastar na economia do dia a dia equivalia às moedas de cobre, ouro, prata e bronze, metais preciosos que ficavam na mão dos ourives. Então o dinheiro que a gente conhece hoje, o dólar, ou a libra, o marco alemão da época, os pesos, o franco suíço, todas essas moedas eram na verdade indiretamente lastreadas ao ouro. Todas essas moedas correspondiam a algumas gramas de ouro. Cada unidade dessa moeda correspondia a um peso específico em ouro. Então o dinheiro de verdade era o ouro até 71. E esse papel que a gente conhece, que a gente usa no dia a dia, não é o dinheiro, ele é apenas um recibo de dinheiro. É a mesma dinâmica do cheque. Eu lembro que quando eu era mais jovem, ali com 10 anos, até 12, 8 anos de idade, meus pais usavam muito cheque. Muita gente que eu conhecia usava cheque. Eu via gente fazendo pagamento em cheque. O cheque era basicamente um recibo que equivalia ao dinheiro na conta da pessoa que emitiu aquele cheque, que emitiu aquele recibo. Então quem emite o cheque, quem escreve o cheque, mesmo que ele não tenha dinheiro nenhum na conta, ele pode emitir mais cheques, assim como mesmo que o Banco Central não tenha ouro para isso, ele pode emitir mais cheques, emitir mais dinheiro, mesmo que esse dinheiro não tenha lastro em nada. Why are we starving while they print money? E aí qual é a dinâmica? Quem emite o cheque, ele está emitindo um título de dívida, ele está emitindo um passivo. A partir desse momento, quando ele emite o cheque e entrega a alguém, ele tem um passivo, porque aquele cheque na mão de outrem significa que em algum momento vai sair dinheiro da sua conta, dinheiro do seu balanço. Significa que o seu balanço vai perder o ativo dinheiro, já que ele gerou um passivo chamado cheque. É a mesma coisa atualmente. Eu expliquei toda essa história dos ourives para que você entenda que quando o ourive fazia um empréstimo para alguém e criava do nada um recibo, mesmo que ele não tivesse aquele ouro em conta, na verdade ele estava criando um passivo. Eventualmente ele teria que ter aquele ouro se por acaso o dono daquele recibo um dia fosse querer coletar aquele ouro. E o sistema atual é exatamente igual. Toda vez que o Banco Central emite dinheiro, ele está na verdade emitindo um título de dívida. Ele está emitindo um passivo. E quando você pega um dinheiro na mão, o que você tem na verdade na mão é um passivo do Banco Central. Você tem uma dívida do Banco Central. E por que é importante saber disso? Já que o dinheiro de fato, que é o ouro, as reservas, não existem mais, até existem, mas o dinheiro de papel não é mais lastreado em ouro, e toda a gente considera agora que o dinheiro de papel é o dinheiro de verdade, quando não deveria ser assim, porque papel é apenas papel, não é dinheiro de verdade, não tem valor intrínseco. Você não usa o dinheiro para nada, a não ser que seja para trocar, mas o dinheiro, o papel, não tem valor intrínseco. Ele é um sistema baseado em confiança. Qual é a única maneira que os bancos centrais têm de honrar com a dívida gerada pela emissão monetária? Imprimindo mais moeda. Então é uma bola de neve em direção ao precipício sem fim, porque cada vez que ele imprime mais moeda, mais passivo ele tem. Então ele está projetando que no futuro ele terá que imprimir ainda mais moeda para cobrir esse passivo que foi gerado no passado. Só que cada vez que ele imprime mais moeda, menos valor marginal essa moeda tem. Essa moeda ela tende a valor zero eventualmente. Todas as moedas estatais tendem a valor zero por essa razão. And I have no money. E se você quiser entender melhor a dinâmica e a história do dinheiro e por que o governo destrói o poder de compra do nosso dinheiro quando na verdade ele deveria protegê-lo, eu recomendo esse livro aqui de Rothbard, O que o governo fez com o nosso dinheiro. Vou deixar um link aqui embaixo com livros recomendados e esse livro vai estar na lista de livros recomendados. É um livro pequeno, muito bom, muito interessante, fácil de ler e ele vai dar um embasamento excelente para que vocês entendam a história do dinheiro. Então toda vez que você segura uma nota de dinheiro na sua conta de banco, na sua carteira, no seu bolso, saiba que quanto mais tempo passa, menos valor esse dinheiro tem. Você está sendo punido por poupar, porque na verdade você está segurando um passivo do Banco Central, um passivo do governo. Você não está segurando dinheiro, você está segurando um recibo, você está segurando uma dívida do Banco Central. E por
Por que é importante saber disso? Porque, infelizmente, não tem alternativa. Eu sempre falo aqui de investimentos no canal, falo no Instagram, a importância de investir. Você não pode se dar o direito de ficar parado. Eu não vou entrar aqui no debate se eu considero isso justo ou não. Eu posso resumir aqui e falar que eu não considero justo. A gente vive uma fraude financeira monetária, um regime de exceção que eventualmente ele vai colapsar. Mas até esse dia, a gente precisa tentar pelo menos preservar o poder de compra do nosso patrimônio, porque cada dia que passa e a gente com dinheiro parado no banco, parado na carteira, esse nosso patrimônio está desvalorizando justamente por toda essa explicação que eu dei aqui agora, que na verdade a gente não está segurando dinheiro, a gente está segurando dívida. Se você tivesse na sua casa guardado blocos de ouro ou blocos de prata, ou se você tem uma carteira de Bitcoin, talvez aí sim você esteja segurando dinheiro. Mas esse papelzinho, conhecido como dólar, euro, libra, real, peso e ien, ele não é dinheiro, ele é dívida. Pegou essa mensagem? Então esse foi o meu recado de hoje. Bote na sua cabeça que dinheiro é dívida. Dinheiro não é dinheiro de verdade. Dinheiro não é valor, dinheiro não é patrimônio. Dinheiro é dívida, dinheiro é um passivo do Banco Central. Eu espero que tenha sido um vídeo rico e claro para vocês. Espero que vocês tenham aprendido muito com o conteúdo desse vídeo. Se foi o caso, eu peço por favor que se inscreva. Esse vídeo aqui dá muito trabalho para fazer. É um trabalho de pesquisa, gravação, edição e tudo. O único pagamento que eu peço a vocês é muito pouco comparado ao trabalho que eu tenho para poder passar esse conteúdo gratuito para vocês. Se você gostou do vídeo, então deixa o like, se inscreve, recomenda para alguém que precisa ver esse conteúdo. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Se você não gostou do vídeo, manda um e-mail para ninguém se importa com a sua crítica @gmail.com. Um abraço, espalhe a palavra, até o próximo vídeo e tchau!